Oi, quinto ano. Vamos falar hoje sobre os meados do século XX, a Era Vargas. Vamos primeiro lá no livro de vocês. Em 1930, por meio de um golpe de Estado, Getúlio Vargas chegou ao poder. Nesse período, a economia mundial estava em crise, o que agravou os problemas políticos e econômicos do Brasil. Bom, a economia mundial estava em crise, não foi só aqui no Brasil, mas atingiu o Brasil drasticamente, porque nessa época o Brasil só exportava um produto, que era o café. E foi nesse período que Getúlio Vargas ocupou o cargo de presidente do Brasil e iniciou a Revolução de 1930, que colocou fim à Primeira República. E esse período, essa Revolução de 1930, encerrou-se em 1945, quando o Exército Brasileiro forçou a deposição de Vargas, ou seja, ele saiu do cargo. Apesar disso, durante grande parte de seus 15 anos de governo, que foi de 1930 a 1945, Getúlio Vargas governou o Brasil de forma autoritária e ditatorial. Então, a ascensão ao poder foi o resultado da disputa política de acordo com a política do café com leite. Lembra que nós conversamos em sala de aula sobre a política do café com leite? Nas eleições de 1930, o presidente Washington Luiz deveria apoiar um candidato mineiro à presidência da República. No entanto, ele apoiou o candidato paulista, Júlio Prestes, provocando o descontentamento dos políticos mineiros que se aliaram ao candidato da oposição, o gaúcho Getúlio Vargas. Na política do café com leite, havia essa disputa porque os presidentes eram ou paulistas ou mineiros. Então ficava essa alternância. E por que política do café com leite? Por que esse nome? Porque a economia paulista era gerada pelo cultivo de café e a economia mineira pela produção do leite. Então, foi daí que surgiu esse nome, política do café com leite. Vamos continuar lá no livro. Como esperado, Júlio Prestes ganhou a disputa presidencial. No entanto, diante dos resultados, a oposição alegou fraude nas eleições. Os conflitos entre governos e oposição se intensificaram. Em decorrência disso, em outubro de 1930, um grupo militar com apoio popular depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. Na sequência, Getúlio Vargas, que era um dos líderes do movimento de oposição, foi empossado como presidente para governar temporariamente. No entanto, Getúlio Vargas foi o presidente que permaneceu mais tempo no poder em toda a história brasileira. Lembra que eu falei? Foram 15 anos, de 1930 até 1945. Bom, vamos continuar falando um pouquinho sobre a Era Vargas antes da gente passar para essa crise que aconteceu mundialmente em 1929. Vamos falar sobre o governo provisório, que foi de 1930 a 1934. Ou seja, foram 4 anos de governo, né? O governo provisório estendeu-se durante 4 anos. E nesse período, Getúlio Vargas tomou as primeiras medidas centralizadoras e autoritárias. Durante os primeiros anos do seu governo, Vargas decretou o fechamento do Congresso Nacional, bem como o fechamento de todas as assembleias estaduais e municipais. Ou seja, o presidente era a lei. Se todo o resto dos governantes, fechamento do Congresso Nacional, ok, fechado. Fechamento de todas as assembleias, tanto as municipais quanto as estaduais, ou seja, só o presidente no comando. Além disso, ele destituiu todos os presidentes do estado, correspondente ao atual cargo de governador,
e substituiu por interventores, nomeados de como seus próprios interesses. Na questão econômica, o governo Vargas teve de dar continuidade à política de valorização artificial do valor do café, como forma de contornar os efeitos da crise econômica mundial, de 1929. À medida que os anos se passaram, o governo provisório precisava acontecer uma eleição, porque era um governo provisório, E enrolava-se, a eleição não era marcada. Então, a insatisfação de algumas partes começou a aumentar, tanto do lado mineiro quanto do lado paulista. Os maiores insatisfeitos, naturalmente, pertenciam-se ao estado de São Paulo, o grande perdedor com a Revolução de 1930, porque o café que era produzido em São Paulo era o único produto de exportação brasileira da época. Então, como a crise foi mundial, o Brasil foi fortemente passou por essa crise por conta que só tinha esse produto a ser exportado, ele não tinha outro produto. Então, assim, surgiu em São Paulo uma campanha para que uma nova Constituição fosse escrita e, assim, novas eleições presidenciais fossem marcadas. Essa insatisfação levou o estado de São Paulo a se rebelar no dia 9 de julho de 1932, e essa foi a Revolução de 1932, ou conforme chamavam os paulistas, Revolução Constitucionalista de 1932. Houve grande mobilização no estado de São Paulo, com civis voluntariando e mulheres de classe alta do estado dando suas joias para financiar o exército paulista. No entanto, como o estado de São Paulo lutou sozinho nessa guerra, a derrota aconteceu em poucas semanas. Em outubro de 1932, os paulistas renderam-se ao governo federal e Vargas tratou rapidamente de punir muitos dos envolvidos com prisão, exílio e etc. Vargas, porém, sabia que era necessário manter o estado de São Paulo satisfeito e negociou alguns termos com os paulistas. As negociações levaram Vargas a nomear um interventor paulista e civil para o estado de São Paulo. Assumiu as dívidas feitas pelos paulistas durante o conflito e convocou eleições para a composição de uma constituinte. Esta, por sua vez, seria responsável por elaborar uma nova Constituição. A nova Constituição ficou pronta em julho de 1934 e sua promulgação, Vargas foi reeleito para um mandato de 4 anos por eleições indiretas. Aí, depois disso, veio o governo constitucional, porque aí Vargas foi eleito de fato. Ele não era presidente do governo provisório mais. Já era um governo constitucional, que durou de 1934 até 1937. O governo constitucional de Getúlio Vargas iniciou-se após as eleições indiretas, tendo sido realizadas em 1934, e eleito Getúlio Vargas para um mandato de 4 anos, que se estenderia até 1938. Durante esse tempo, a política brasileira viveu um período de radicalização, influenciado pela radicalização política que estava acontecendo na Europa. Essa radicalização política interna deu pretexto para que Vargas implantasse um governo ditatorial no Brasil. Nesse período, 2 grandes políticas fortaleceram-se no Brasil e arrebanharam um grande número de membros. Em 1932, no estado de São Paulo, a Ação Integralista Brasileira, em grupo, liderado por Plínio Salgado, inspirava-se no fascismo italiano e em alguns elementos do nazismo, como o antissemitismo, a respeito do integralismo no Brasil. Outro grupo foi a Aliança Nacional Libertadora, surgido a partir de reuniões de intelectuais e militares de esquerda insatisfeitos com o governo. Desse grupo, destacaram-se nomes como Miguel Costa, tenentista que havia feito parte da coluna Prestes. A
A Aliança Nacional Libertadora tinha como grande causa o combate ao fascismo no Brasil e a imposição de reformas profundas no governo. No entanto, apoiava-se o regime totalitário em vigência da União Soviética. Então, foi a partir de 1935 que esse grupo, por ordens vindas da Internacional Comunista de Moscou, passou a organizar uma revolução comunista no Brasil. Para que isso fosse possível, Moscou enviou Luiz Carlos Prestes, acompanhado de Olga Benário, para que Prestes tomasse a liderança nas iniciativas. O levante comunista ficou conhecido como Intentona Comunista e foi um grande fracasso. Houve levantes das tropas do Exército em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro, em novembro de 1935. Mas esses levantes foram rapidamente controlados pelas tropas do governo. Então Getúlio Vargas decretou o estado de sítio e iniciou uma caça às bruxas, entre aspas, uma caça contra os envolvidos nesses protestos. Em março de 1936, os grandes nomes do levante foram presos. Quem era? Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, Arthur Evert e Vitor Barão. Então, depois desse problema todo da era Vargas, no final da Primeira República teve várias revoltas, né? E em 1937, o surgimento dos candidatos para as eleições presidenciais de 1938, que já estava acabando o segundo mandato de Getúlio Vargas. E o risco do retorno da oligarquia paulista ao poder do Brasil, voltar a ser uma oligarquia, né? Já estávamos na modalidade de república, fizeram com que o golpe de governo ganhasse forma. Os candidatos que se postularam para as eleições de 1938 foram Armando Salles, José Américo e Plínio Salgado. Entre esses, Armando Salles, representantes da oligarquia paulista, tinha boas chances de vitória. Em 30 de setembro de 1937, foi apresentada à nação o Plano Corrêa, um plano no qual os comunistas pretendiam realizar a tomada do poder no Brasil a partir de uma revolução. O plano, no entanto, era falso e havia sido criado por Olímpio Mourão, como parte de uma simulação realizada pelos integrantes. Então, esse documento era um documento que não tinha verdade, não tinha veracidade, e não importava para o governo Vargas, que explorou todo o temor da população quanto ao comunismo e utilizou isso como pretexto para a imposição de uma ditadura. Em 10 de novembro de 1937, o Congresso foi fechado e uma nova Constituição foi apresentada à população. E aí deu início ao Estado Novo. Então, falando agora aqui no livro um pouco sobre a crise de 1929, nos Estados Unidos houve uma grande queda na Bolsa de Valores de Nova York, o que causou a falência de diversas empresas e a demissão de muitos trabalhadores. Diante dessa situação, o consumo da população estadunidense diminuiu e, com isso, as importações. Entre os produtos que deixaram de importar estava o café brasileiro, que era o único produto que o Brasil exportava naquela época. Na possibilidade de exportá-lo para os Estados Unidos, grande quantidade ficou estocada. Para continuar sendo vendido pelo mesmo preço, o presidente Getúlio Vargas mandou queimar toneladas de café e proibiu o aumento da produção. O objetivo dessa medida era minimizar os prejuízos econômicos. E nessa mesma página, na página 429, tem as atividades número 1 e número 2 para vocês responderem. Então, o que vocês vão fazer? Ler o conteúdo ministrado no livro didático, nas páginas 428 e 429, grifa, igual nós fazemos em sala de aula, as partes mais importantes e responda as questões número 1 e número 2 da página 429.